Não, perfeito. Eu estou conectada. Esse mundo globalizado é mesmo distante. Obrigada.
chamando a gente. Boa noite a todas e a todos. Vamos a mais uma atividade da nossa subseção. Declaro abertos os trabalhos do dia de hoje. E hoje nós trataremos sobre linhas gerais sobre o regime próprio de previdência social e contagem recíproca. Teremos a presença do Dr. Igor Volpato Bedoni e também da Juliana de Oliveira Duarte Ferreira. Peço que venha à mesa agora na composição o Dr. William, vice-presidente do Departamento Cultural. Doutora Bruna, coordenadora do nosso núcleo de direito de trabalho. Excelentíssimo promotor de justiça, Dr. Cláudio Sérgio. Agora as estrelas da noite, Dr. Igor Volpato Bedoni. E doutora Juliana de Oliveira Duarte Ferreira. Bem, se tratando de reforma previdenciária, nada melhor do que estarmos devidamente atualizados e também desenvolvendo cada vez mais o tema. Começaremos pelo Dr. Igor. Ótimo. Então, Dr. Igor, Vossa Excelência tem a palavra. O Dr. Cláudio Vai fazer a apresentação, perdão. Doutores, doutoras, muito boa noite. Pedi para fazer esta apresentação muito breve, porque eu tenho 3 motivos para me deixar muito feliz por estar aqui essa noite. O primeiro motivo é porque sou promotor de justiça aqui na comarca há alguns anos, encontro alguns advogados, algumas advogadas, e fui advogado nesta casa, e para mim voltar para essa casa é uma satisfação, é uma honra. Eu tomei tanto café aqui, encontrei tanta gente boa, comprei tantos livros com desconto. E agora voltar, e é uma honra para mim. Esse é o primeiro dos meus motivos de alegria. O segundo dos meus motivos de alegria é atuar nesta mesa, que é organizada pela mais bela advogada da comarca, doutora Bruna de Melo Souza Teixeira, circunstancialmente minha esposa. E por último, e por mais importante, a oportunidade de rever um grande amigo e um grande promotor de justiça, Dr. Igor Volpato Bedoni, meu colega de concurso. É um orgulho para a minha turma do Ministério Público ter o Dr. Igor na nossa turma. O Igor é nosso consultor. Todas as dúvidas que temos de administrativo, de direito civil, esta é a autoridade a quem recorremos, não recorremos a outras fontes, embora tenhamos o CAL, mas recorremos ao Dr. Igor. E eu preciso falar que este homem, que academicamente dedicou-se ao direito civil e ao direito administrativo, foi o responsável pelo primeiro procedimento investigativo criminal em Mogi das Cruzes. Havia lá uma grande quadrilha de estelionatários atuando, e que não eram investigados porque tinham ligações, inclusive, com a Polícia Judiciária, e atuaram livremente durante décadas, sem exagero, décadas, até que chegou lá um substituto, promotor de justiça, Igor Volpato Bedoni, que sozinho instaurou um pique e desfraudou aquela quadrilha toda, o que é reconhecido até pelo Poder Judiciário de lá, que se espanta que muitos dos policiais que eles ouviam como testemunha e tinham na mais elevada reputação, eram membros daquele esquema que foram desbaratados pela atuação do Dr. Igor, que trabalhava o dia inteiro, e à noite ia ouvir escutas telefônicas sozinho, sem gravar. Realmente é um promotor da mais elevada capacidade, da grande dedicação,
E vejam, eu não estou falando nem da área dele, a área acadêmica dele. Aí eu não poderia perder essa palestra. Se na área que não é a dele, ele atua desse jeito, e na área acadêmica dele? Então estou aqui e, sobretudo, além de todos esses e muitos outros predicados que eu poderia falar sobre o Dr. Igor, o principal é que é um bom homem, gentil, generoso, simples, como vocês terão a oportunidade de ver. E eu já tenho essa felicidade de conhecer há muito tempo. A doutora Juliana de Oliveira Duarte Ferreira, até então eu não tive o prazer de conhecer, doutora. Mas tenho certeza, pelas companhias com quem a senhora anda, tenho certeza que trata-se de pessoa da mesma estirpe. Então desejo a todos uma boa noite. Vamos ouvir o doutor Igor e a doutora Juliana, porque é para isso que estamos aqui e eu estou ansioso. Muito boa noite. Corrigindo aqui a cerimônia, né, o cerimonial de abertura, eu vou passar a palavra para o nosso querido William, que vai dar sequência nos trabalhos. Boa noite a todos, é uma grande satisfação em tê-los aqui presentes. Como autor, uma honra tê-lo aqui conosco, os palestrantes. Sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que o evento de hoje vai ser ímpar, pelo quilate das autoridades aqui presentes. Quero agradecer também a doutora Bruna, que incansavelmente desenvolve os trabalhos no Departamento Cultural, encabeçando a Comissão de Direito Previdenciário. Muito competente e atuo junto com ela, estou aprendendo bastante previdenciário, sou civilista, porém uma professora para mim. Participo junto nas reuniões e incentivo muito e corroboro as palestras que ela promove aqui, as ideias que são trazidas. Eu assino embaixo e é uma pessoa de quilate. Parabéns, muito obrigado pela construção desses eventos. Passo a palavra agora ao doutor promotor para dar início aos eventos. Boa noite a todos. Vou pegar o microfone aqui que fique mais à vontade. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muito pelo convite, agradecer ao AB de Guarulhos pelo convite, na pessoa do seu presidente, e também a pessoa da doutora Bruna, que gentilmente nos trouxe aqui para falar um pouquinho sobre o regime próprio de previdência e especialmente falar sobre a contagem recíproca de tempo, que tem esse nome do filho, né? Mas é um assunto muito interessante juridicamente e a gente se depara na vida corrente, na vida prática, com várias questões envolvendo contagem recíproca. Gostaria de agradecer muito as palavras do Dr. Cláudio. Ele foi o primeiro amigo que eu fiz no Ministério Público, logo no exame psicotécnico. E aquele dia, curiosamente, tinham 8 pessoas no exame psicotécnico, só passou nós dois no concurso, ou seja, os 2 mais 2 que passaram naquele exame. Acho que eu não sei se a finalidade foi muito bem atingida naquele exame. Enfim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje para falar sobre regime próprio de previdência e a contagem recíproca e estou muito feliz aí por a recepção calorosa, agradeço. Antes de entrar no tema da contagem recíproca, especialmente, eu queria fazer uma pequena introdução. Até para falar como que eu e a Juliana chegamos até aqui hoje, não a nossa vida pessoal, obviamente, mas por que a gente trata desse tema, né? O regime previdenciário aqui, especialmente no estado de São Paulo, ele não tinha um tratamento sistemático até bem pouco tempo, né? Inclusive o direito previdenciário dos servidores públicos como disciplina autônoma até hoje ainda é algo que causa um pouco de estranhamento para os operadores do direito. Quando todo mundo pensa em regime previdenciário, logo a gente pensa em INSS, né? Poucos pensam no regime previdenciário dos servidores. Até porque o sistema da Seguridade Social está lá descrito nos artigos 195 da Constituição Federal e ali não fala de servidor. Os servidores são tratados ali nos artigos 39 seguintes da Constituição Federal. Por quê, né? Historicamente se entendeu que o regime previdenciário dos servidores ele era uma mera extensão da sua vida funcional. Então, tem o direito administrativo, que trata da relação do servidor público com o Estado, e a aposentadoria é uma mera decorrência dessa relação funcional. Então, por muito tempo não se pensou no Brasil um sistema efetivamente previdenciário que envolvesse os servidores públicos, né?
Essa é uma construção recente que ainda está, cuja é uma construção que os alicerces mal foram dados. A gente está estamos, eu acho que erguendo as paredes dessa construção atualmente, se a gente puder fazer uma metáfora aí para falar sobre isso. Então, aqui no estado de São Paulo em especial, nós tínhamos o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, que era o antigo Instituto de Pensões, o famoso IPESP, que cuidava só das pensões dos servidores civis. Né? Não existia um órgão, ou melhor, uma pessoa jurídica que cuidasse do sistema previdenciário dos servidores aqui no estado de São Paulo, que cuidasse de aposentadoria e de pensão, que cuidasse de maneira unificada. Né? Cada secretaria cuidava dos seus aposentados. Óbvio que a Procuradoria do Estado tinha entendimentos, pareceres sobre isso, mas não existia uma entidade, uma pessoa jurídica que cuidasse do sistema de previdência no âmbito estadual. Então nós tínhamos o IPESP, que cuidava das pensões dos servidores públicos do Estado, e tínhamos a conhecida Caixa Beneficente da Polícia Militar, a CBPM, criada por uma lei lá em 1974, que cuidava das pensões dos militares. Né? E a parte da reforma dos militares, reforma de débitos militares do Estado, era dada pela Secretaria de Segurança Pública e pela Polícia Militar. Com as reformas constitucionais que foram sendo feitas no governo da Previdência, foi determinada a criação de uma entidade gestora única para todas as pessoas federativas. O Estado de São Paulo veio a criar a sua entidade gestora única só com a Lei Complementar 1010 de 2007, quando ele então criou a São Paulo Previdência. Qual foi a lógica da São Paulo Previdência? Foi unificar todo o tratamento das aposentadorias dos servidores, civis e militares, e unificar também dentro dessa superautarquia as pensões, seja dos militares, seja dos civis. E essa entidade também ela ficou responsável por critérios envolvendo o pagamento de aposentadorias até de órgãos autônomos, como as universidades, o Poder Judiciário, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, embora nesses casos, conforme está descrito lá na Lei 1010 de 2007, na Lei 1010 de 2007, ela não seja responsável pela concessão da aposentadoria nesses casos, mas só pela sua manutenção e pagamento. Então, o espírito da SPPrev, da criação da SPPrev, foi esse espírito de unificar o sistema previdenciário para que ele tivesse um tratamento autônomo no âmbito estadual, seja dos civis, seja dos militares. Né? E aí o que acontece? A SPPrev foi criada em 2007 por lei, aos poucos ela foi sendo implementada, até que um belo dia a Procuradoria-Geral do Estado, então era a Procuradoria do Estado, assumiu uma consultoria jurídica dentro da São Paulo Previdência, justamente para trabalhar nessa tentativa de soerguimento de um sistema previdenciário único aqui no estado de São Paulo. Lá que eu tive a felicidade de conhecer a doutora Juliana, ela foi antes de mim ainda para a consultoria, eu fiquei um tempo no contencioso do estado, acabei indo para a consultoria só em 2012. E nós participamos juntos, com diversos outros colegas, da construção desse entendimento do que a advocacia pública do Estado pensaria sobre o regime de previdência aqui em âmbito estadual. A gente participava lá no SPPrev, o que a gente fazia era submetido à consideração superior, e a Procuradoria-Geral do Estado acabou criando vários marcos de entendimento, vários pareceres sobre qual é o nosso posicionamento jurídico acerca desses mais diversos temas. Até que um belo dia a gente falou assim, a gente tem que botar isso em algum lugar, né? Porque a gente está fazendo aqui, trabalhando, e esses temas que a gente trata aqui, que são temas que não se encontram em livros, que são matérias muito práticas, é gozado que tem muita jurisprudência, mas os manuais pouco tratam desse assunto. Esse trabalho nosso, junto com esses outros colegas, acabou virando esse livro aqui, que é o Direito Previdenciário Público, com foco no âmbito aqui estadual, no estado de São Paulo. Então, essa feição do regime previdenciário aqui no estado de São Paulo, que antes ele era distribuído entre duas autarquias, mais a administração direta por suas respectivas secretarias, que foi se transformando na São Paulo Previdência, nós participamos desse processo da São Paulo Previdência, que
foi onde a gente acabou gostando da matéria, se interessando por ela e estudando ela, e por isso que essa virou uma das nossas áreas de dedicação científica, né? Então, a partir da criação da São Paulo Previdência, o sistema de aposentadorias e pensões aqui no estado de São Paulo acabou sendo unificado nessa autarquia, né? O regime próprio de previdência do estado de São Paulo, tudo que envolve o regime próprio de previdência do estado de São Paulo foi submetido a essa autarquia São Paulo Previdência. E é uma coisa mastodôntica, assim, enorme, porque eu não lembro de cabeça de números, mas são, só de aposentadorias de civis são mais de 100 mil, pensionistas acho que quase 200 mil, só da parte de civis. Da parte de militares é outro tanto. Então é um montante de dinheiro, de recursos e de questões que envolvem a Previdência que é inesgotável. E as situações são muito particulares também, né? Porque nós temos, além de diversas secretarias, diversos tipos de relações estatutárias, com os mais diversos tipos de servidor. O Estado de São Paulo tem algumas experiências administrativas muito interessantes que a gente não encontra nos livros, alguns vínculos ali da época de 60, 70, que é muito difícil enquadrar das construções dogmáticas que, em geral, a gente encontra nos manuais. Então, tudo isso foi muito rico, né? A gente conhecer a realidade dos servidores do Estado e tentar dar um melhor tratamento jurídico para essas questões. Então, o regime próprio de previdência aqui no Estado de São Paulo está submetido a São Paulo Previdência, que concentra todos esses aspectos envolvendo os servidores, sejam civis, sejam os servidores militares. Feita essa introdução, eu vou entrar especificamente no tema da nossa palestra, que é a compensação previdenciária. Primeiramente, o que é a compensação previdenciária? Né? Eu não vou ficar aqui citando o conceito, mas a ideia é muito simples. O sistema de previdência tem que ser universal, certo? Isso é uma das bases, um dos princípios basilares do sistema de previdência. Ele tem que ser para todos. Mas a gente sabe que existem dois grandes regimes de previdência. Existe o regime geral de previdência e existe o regime próprio de previdência. O regime geral é para quem se filia ao INSS, né? Conforme as leis 8.212 e 8.213. Tem lá quem é segurado do INSS, aquele rol de segurados que se enquadram no INSS. E os regimes próprios de previdência são para os titulares de cargo efetivo, seja dos estados, seja dos municípios, que criaram regimes próprios de previdência. E como a gente sabe, muitos municípios não têm regime próprio de previdência porque toda a sua força de trabalho é seletista, né? Então, o regime próprio de previdência é para os titulares de cargo efetivo dos estados e para os municípios que criaram os seus respectivos regimes próprios, para municípios que têm servidores estatutários. Então, a compensação previdenciária é uma maneira desses dois regimes conversarem, o regime próprio conversar com o regime geral. E, teoricamente, seria uma maneira também dos regimes próprios se conversarem entre si, mas conforme eu vou mencionar daqui a pouco, essa conversa dentro dos regimes próprios ainda não está regulamentada. O que é a compensação previdenciária, então? É a possibilidade de um segurado de um regime de previdência utilizar o tempo que ele tem de contribuição para aquele regime em outro regime de previdência, né? Então, vamos supor, eu tenho um empregado que contribui, um empregado seletista que contribui para o regime geral. Aí um belo dia ele passa no concurso, ele já tem 10 anos de contribuição para o regime geral, por exemplo. Aí ele vai trabalhar mais 25 anos no regime concurso, como titular de cargo efetivo, e vai querer se aposentar como titular de cargo efetivo. Como que ele utiliza esses 10 anos no regime geral? A compensação previdenciária permite que esse tempo que ele trabalhou no regime geral seja carreado ao regime próprio, né? Agora, vocês já podem estar pensando, bom, mas isso vai gerar desequilíbrio, porque se eu posso utilizar o tempo trabalhado no regime geral no regime próprio, o servidor não contribui para o regime próprio durante todo esse período.
como fica esse período que ele trabalhou, vai ser contabilizado no regime próprio, mas ele não vai ter contribuição no regime próprio, né? Então, para que haja contagem recíproca de tempo, isto é, para que eu consiga contar o tempo em mais de um regime de previdência, o outro lado da moeda é a compensação previdenciária, né? Então, o sistema permite a contagem recíproca de tempo, isto é, eu conto um período de tempo em um regime e um período de tempo em outro regime, e a outra face da moeda é a possibilidade de compensação. O sistema se compensa, né? Então, de um lado da moeda nós temos a contagem recíproca de tempo, eu utilizo o tempo do INSS no regime próprio, ou também posso utilizar o tempo do regime próprio no INSS. Como reflexo disso, eu tenho para o sistema se equalizarem, para que não haja um desequilíbrio entre os sistemas, existe a compensação financeira, né? Isso garante a universalidade da Previdência. Então, voltando àquele meu exemplo, se eu tenho um servidor que trabalhou 10 anos no regime geral, depois foi para o regime próprio, ele vai poder utilizar o tempo do regime geral para se aposentar? Sim, porque existe a possibilidade de contagem recíproca de tempo. Agora, qual é o mecanismo que evita que se gere desequilíbrios com essa contagem recíproca? É justamente a compensação previdenciária. Então, o que acontece? O regime geral, que recebeu contribuições daquele servidor, mas não vai aposentar aquele servidor, porque ele vai ser aposentado por outro regime, ele vai compensar financeiramente, ele vai pagar o dinheiro para o regime que será responsável pelo pagamento da aposentadoria, né? Então nós temos o regime de origem, que é de onde aquele servidor veio, e de outro lado a gente tem o regime instituidor, que é aquele que vai aprovar e pagar o benefício previdenciário, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala em contagem recíproca e compensação previdenciária é essa ideia de que são dois fenômenos, são dois aspectos do mesmo fenômeno. Se por um lado o constituinte garante a contagem recíproca de tempo, isto é, se eu posso trazer o tempo do regime geral para o regime próprio, por outro lado, tem que ser garantida a compensação previdenciária, isto é, o regime de origem terá que compensar o regime instituidor, né? E a recíproca aqui é verdadeira também. Se eu tenho um servidor público, então supondo ali o sujeito que se formou, ele era escrevente do Tribunal de Justiça, aí ele trabalhou 10 anos como escrevente, ele chegou uma hora que ele falou, quero advogar. Aí ele saiu do concurso público para ir advogar, virou um contribuinte do INSS. Ele era segurado no regime próprio do Estado de São Paulo, virou segurado do regime geral. Ele vai poder utilizar o tempo que ele contribuiu para o regime próprio para se aposentar perante o INSS? Sim. Por quê? Porque o constituinte garante a contagem recíproca de tempo. E qual é a contrapartida disso? O regime instituidor, nesse meu segundo exemplo, é o regime geral, ele terá que ser compensado pelo regime de origem por aquele tempo que o servidor contribuiu para aquele regime de origem, mas pelo qual ele não vai se aposentar, né? Isso sempre foi assim no Brasil, né? Você sempre pode utilizar o tempo de uma previdência na outra, só que a possibilidade de compensação financeira é que é uma novidade relativamente recente, né? E qual é a mens legis, qual é o objetivo dessa compensação? É que os sistemas de previdência se equilibrem mutuamente, né? Porque senão os sistemas que forem preponderantemente sistemas instituidores, isto é, eles vão aposentar as pessoas, eles ficarão em prejuízo em relação aos entes de origem, que recebem contribuições, mas não aposentam ninguém, né? Então a compensação previdenciária ela é o outro lado da moeda da contagem recíproca. Se a legislação permite a contagem recíproca, por outro lado, ela tem que garantir a compensação financeira. Então, são duas relações jurídicas aqui. Uma é a relação jurídica do segurado com os regimes, certo? O segurado tem o direito de que aquele tempo que ele contribuiu seja utilizado para ele se aposentar em outro regime, certo?
E outra é a relação jurídica entre os regimes. Como um regime vai compensar outro. Né? Então, esses dois lados da mesma moeda, se a gente for analisar juridicamente, eles albergam esses dois tipos de relação jurídica: a relação do segurado com o regime e a relação entre os regimes em si, como que eles vão se autocompensar. A gente lá como procurador, eu e a Ju, quando a gente estava ela também, agora ela já está na Procuradoria Administrativa, ela já está lá em cima da PGR, ela também saiu da SPPREV. Ela é a sua unidade lá da Procuradoria de Direito Previdenciário. Mas quando a gente trabalhava com isso aí lá, a gente pegava esse problema sobre as duas óticas. Tanto sobre dúvidas da administração em relação a como fazer essa compensação, ou o que aceitar ou o que não aceitar, como também problemas que a administração tinha com outros regimes. Né? Os senhores e as senhoras como advogados, o mais comum, quando os senhores tiverem casos desse tipo nas suas respectivas bancas, será provavelmente a questão da relação entre os segurados e o regime, né? Porque eu não sei se tem algum advogado público aqui, mas para vocês quem vai pagar não importa, o que importa é quem vai receber a aposentadoria. Né? Então, eles que se virem lá para ver como que vai ser a compensação. Então, por isso até que o nosso foco aqui vai ser tratar justamente dessas questões de qual o tempo que pode contar, como que conta, qual não pode contar, etc. E tal, né? Eu sei que são muitas coisas para falar, vou tentar ser o mais sintético possível, mas vai ser essa a abordagem principal, dessa relação entre o segurado e o regime de previdência. Um ponto interessante que a Juliana vai tratar com mais profundidade é sobre esse documento. Né? Qual é esse documento que me garante o direito à contagem recíproca e que garante entre os regimes a compensação previdenciária? Esse documento é um documento chamado Certidão do Tempo de Contribuição. Certidão de Tempo de Contribuição, para os íntimos CTC. Né? A gente fala CTC. O que é a CTC? É esse documento que fala, olha, você tem esse tempo de contribuição aqui, você pode levar esse documento lá no teu regime instituidor para que eles contem o tempo de aposentadoria. Esse documento, certidão de tempo de contribuição, inclusive nunca vi um artigo escrito sobre isso, qual é a natureza jurídica da certidão de tempo de contribuição. Eu brincava com a Juliana que para mim é um título de crédito impróprio. É como se fosse um cheque, mas não é bem um título de crédito. Então, é um título de crédito impróprio, porque ele é um documento que em si tem um crédito de fato, né? Tem o direito a contar aquele tempo, mas enfim, eu nunca vi, já viu algum artigo sobre isso? Natureza jurídica de uma CTC. É um bom tema para ser explorado. Esse documento, quando o regime ele emite o documento e homologa, dizendo, olha, esse aqui é o seu tempo de contribuição, você tem direito a pegar aquele documento e levar no outro sistema, e eles são obrigados a aceitar. E por que eu falei que os regimes próprios não conversam entre si? Porque atualmente existe a compensação entre o regime geral e o regime próprio, e existe a compensação entre o regime próprio e o regime geral. Mas não existe compensação entre regimes próprios. Aqui em Guarulhos o regime é seletista ou estatutário? Então, se o estatutário aqui de Guarulhos pegar uma certidão, levar lá para a SPPREV, falar, quero contar esse tempo aqui. A SPPREV vai ter que aposentá-lo, só que não haverá compensação entre o Estado e a Prefeitura, porque isso ainda não está regulamentado. Quando eu estava lá na SPPREV, em 2015, o presidente da autarquia lá, que era um sujeito quase que brilhante, está presidente até hoje. Ele era um cara fenomenal, muito inteligente, e além de ser bom gente, ele tinha uma proposta que eu achava muito boa, que era criar uma Câmara de Compensações. Né? Vocês imaginem, a gente tem 27 estados da federação e temos mais de 5 mil municípios. Desses 5 mil eu não sei quantos tem regime próprio, deve ter pelo menos uns 2 mil aí devem ter regime próprio, talvez um pouco menos, enfim. Se você quiser que cada regime compense entre si, vai virar uma maluquice. Né? Precisava ter alguma organização que unificasse essas compensações.
Então ele tinha a ideia de criar uma câmara de compensações que você pega a sua certidão e compensa na câmara e um vai compensando crédito com o outro para não precisar ficar uma relação entre regimes que ela seria potencialmente ingovernável, tanto que isso não foi regulamentado até hoje. Né? Então, atualmente, a compensação previdenciária entre regimes próprios ainda não foi regulamentada. A compensação previdenciária, a contagem recíproca com a respectiva compensação previdenciária, está garantida pelo artigo 201, parágrafo 9 da Constituição Federal, e ela é objeto de uma série de regulamentações. Né? Então, lá na Constituição está lá, é garantido o direito à contagem recíproca mediante a respectiva compensação. Está lá no 201, parágrafo 9 da Constituição. Na lei 9796 de 99, que é uma lei feita logo após a reforma da Previdência lá do Fernando Henrique de 98, essa lei ela regula, ela disciplina a contagem recíproca, a compensação, desculpa, ela disciplina a compensação, cria essa distinção entre regime de origem e regime instituidor, e a partir da lei várias outras normas infralegais foram sendo criadas. Aliás, além dessa lei tem os artigos 94 e 96 da lei 8.213, que é a lei do INSS, né? Então tem a lei 9796 de 99, que trata da compensação. Tem a lei 8.213 de 91, cujos artigos 94 e 96 tratam da contagem recíproca. E aí, além das duas leis, nós temos as normas infralegais, que são a portaria NPS 154 de 2008. Essa portaria ela é a norma básica da compensação, da contagem recíproca da compensação previdenciária. Portaria 154 de 2008. Essa portaria, ela que traz os requisitos da CTC, da Certidão de Tempo de Contribuição. E ela é a norma, assim, mãe para todos os problemas envolvendo essa matéria da contagem recíproca e da compensação previdenciária. Além da portaria 154 de 2008, nós temos também o decreto 3.048 de 99, cujos artigos 125 a 134 tratam desse mesmo tema. Tá? Então é um grande arcabouço constitucional, legal e infralegal, que tem lá a previsão constitucional, as leis 9796 de 99 e 8213 de 91, artigo 94 e 96. Aí nós temos a portaria do IPS e o decreto. E essa portaria, embora seja uma portaria do Ministério da Previdência Social, é uma portaria que é seguida pelos regimes próprios, mesmo sendo uma norma infralegal, porque se considera que é uma norma geral de direito previdenciário, que, como ela busca regulamentar o tema da certidão de tempo de contribuição, e essa certidão terá que ser recebida e avaliada por todos os entes federativos, não dá para cada ente federativo dispor sobre a certidão de um jeito. É por isso que nós buscamos lá na portaria do Ministério da Previdência Social a disciplina para esse documento tão importante da certidão de tempo de contribuição. Feita essa introdução, aí eu selecionei aqui alguns assuntos para tratar, até para não ficar uma exposição muito em social, para tratar eu vou tratar de algumas questões pontuais envolvendo a compensação previdenciária e a contagem recíproca, né? Então, por enquanto, eu já falei que a compensação previdenciária e a contagem recíproca são duas faces da mesma moeda, que envolvem o princípio da universalidade do sistema previdenciário e que estão garantidos pelo artigo 201, parágrafo 1 da Constituição. Aí eu selecionei alguns temas para falar que eu acho que tem mais impacto na vida prática dos advogados, né? Que é as vedações da contagem de tempo, né? Então, aí eu já peço perdão para os senhores e para as senhoras, porque a gente tem aquela visão de advogado público, né? Então, às vezes a gente fala, isso aqui não pode, vocês vão ficar me xingando aí. Não, claro que pode. Você fica defendendo o Estado aí. Já me chamaram de advogadozinho do picolé de chuchu uma vez, né, Juliano? Você é advogadozinho do picolé de chuchu. Então, a gente, a nossa visão, ela é uma visão de quem está dentro do Estado,
né, estamos aí submetendo a nossa visão ao contraditório e à crítica, mas a gente também, na medida do possível, fala diversos posicionamentos sobre o tema. Então, as vedações de contagem recíproca, elas são previstas de maneira mais ampla no artigo 96 da Lei 8.213, né, que inclusive foi recentemente modificado por uma medida provisória, que incluiu outros incisos, porque originalmente esse artigo vai dos incisos 1 a 4, e essa medida provisória colocou outros incisos lá, que a gente não sabe se vão ficar em vigor para sempre, porque ela está para caducar a medida provisória, e o governo está ali naquela confusão, né? Então a gente não sabe se eles vão conseguir votar essa medida provisória, que é a medida provisória 871 de 2019. Tá? Mas eu estava até comentando aqui com a Juliana, que são os incisos 5º a 9º, que foram inseridos nesse artigo 96. Eles não trouxeram propriamente uma novidade, porque quase tudo que está nesses artigos da medida provisória eles já estão nessas normas infralegais, seja na portaria, seja no decreto. Né? Então a medida provisória ela detalhou alguns aspectos, mas ela, salvo alguma coisa ou outra, ela não trouxe assim, uma grande novidade. Né? Então, vamos começar aqui a falar sobre as vedações de contagem de tempo no âmbito do regime geral. O artigo 96 fala o seguinte lá: o tempo de contribuição ou de serviço será contado de acordo com a legislação, observadas as normas seguintes. Inciso 1º, não será admitida a contagem em dobro, porque o legislador brasileiro, né, dentro daquele princípio do patrimonialismo, adorava prever uma contagem em dobro. Né? Ó, essa profissão aqui, você trabalha e vale por 2 por exemplo, aposentadoria. Então, a lei aqui já proibiu. Contagem em dobro para efeito de compensação nós não vamos admitir. E aí coloca uma norma ampla para encerrar essa ideia. Não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais. Essas outras condições especiais é o que a gente chama de tempo ficto. Né? Não será admitida a contagem de tempo ficto. Inclusive, a portaria, ela regulamenta, ela disciplina esse dispositivo e ela dá o conceito do que é tempo ficto. Ela escreve lá: entende-se como tempo fictício aquele considerado em lei como tempo de contribuição para fim de concessão ou aposentadoria, sem que tenha havido, por parte do servidor, a prestação de serviço ou a correspondente contribuição. Então, aquela coisa que antigamente se fazia de, eu vou pagar a previdência para o meu filho para ele aposentar antes, não pode contar, né? Tempos que a legislação permite uma contribuição menor também não pode para a compensação previdenciária. Se a pessoa quiser utilizar aquele tempo, ela tem que indenizar pela diferença. Né? E aí tem uma grande polêmica que são as aposentadorias especiais, né? Os tempos especiais. Né? Como fazer para contar aqueles tempos de aposentadorias especiais, atividades de risco, aposentadorias insalubres, deficientes, etc., na contagem recíproca de tempo. No nosso entendimento, né, passível a críticas, os tempos submetidos à aposentadoria especial não podem ser contabilizados para efeito de contagem recíproca, porque isso seria admitir a contagem de tempo fictício. Né? Tem uma jurisprudência firme do STJ nesse sentido, e recentemente do Supremo também tem endossado essa tese, embora na prática judiciária às vezes tem decisões em sentido contrário. Bastante, inclusive. Né? Aliás, o Brasil tem esse fenômeno, né, da dificuldade de observar a própria jurisprudência. Então, é uma coisa que... Voltando lá ao artigo 96. Então, não se admite a contagem em dobro ou em condições especiais, que é o tempo fictício. Em segundo lugar, não se admite a contagem de tempo concomitante. Só para esclarecer, tudo isso que eu estou falando lá no artigo 96, isso vem expressamente disciplinado com pormenores pela portaria e pelo decreto. Tá? Então, o artigo 96 ele só menciona a regra geral, e isso vem pormenorizadamente disciplinado tanto pelo decreto quanto pela portaria. Então, não se admite a contagem de tempo
fictício e também não se admite a contagem de tempo concomitante. A contagem de tempo concomitante seria aquela hipótese de utilizar dois vínculos simultâneos e dobrar a contagem para efeito de compensação no outro regime, né? Então, isso não pode ser feito. Então, você imagina, por exemplo, que eu tenho um médico que é servidor de um município, ele pode acumular 2 cargos, certo? Pela Constituição, são cargos acumulados, né? Se ele quiser pegar esse tempo e levar para aposentar por outro regime no futuro, vamos supor que ele era médico, ele saiu dos cargos do município, aí depois ele trabalha só na iniciativa privada e ele quer aposentar. Ele pode utilizar aquele tempo como médico? Claro, só que ele vai utilizar um tempo só. O outro vínculo que ele tinha concomitante, ele não pode querer usar 2 vezes, né? Então você imagina, o médico trabalha no município e trabalha no estado. Aí depois ele sai dos 2 cargos, ele vai trabalhar na iniciativa privada. Aí ele vai aposentar, ele trabalhou 3 anos no estado e ao mesmo tempo 3 anos no município, ele quer contar 6 anos. Não pode, porque são tempos concomitantes, né? Então, ao mesmo tempo que eu não posso contar tempo, da mesma maneira que não se pode contar tempo fictício, o tempo concomitante eu utilizo uma vez só. Eu não posso utilizar 2 vezes. E já estou adiantado no meu tempo aqui. Da mesma maneira que não se pode utilizar tempo fictício concomitante, o legislador prevê que não será contado pelo sistema o tempo de serviço utilizado para a concessão de aposentadoria pelo outro sistema, né? Então, se eu já utilizei aquele tempo para aposentar no sistema previdenciário, eu não posso contar aquele tempo 2 vezes, né? É uma regra até óbvia, mas que o legislador deixou claro. E os incisos da medida provisória, eles prevêem diversas outras hipóteses envolvendo a contagem cíclica de tempo, algumas delas que já estão previstas pela legislação, pela organização constitucional. Eu queria destacar a questão do servidor público, que uma CTC ela só pode ser emitida pelo servidor público se ele tiver rompido o vínculo dele com o regime próprio, né? Salvo se forem cargos acumuláveis e ele estiver trabalhando em um e já tiver rompido o vínculo com o outro. Então, o servidor que está na ativa ele não pode pedir contagem, certidão de tempo de contribuição para a utilização do outro regime. Então, você imagina, eu tenho o tempo de contribuição, eu ainda estou na ativa, eu quero pegar aquele tempo e me aposentar por outro regime que eventualmente eu tenha vínculo, seja fazendo uma acumulação lista de benefício, de cargos. Eu não posso utilizar aquele tempo se eu ainda estiver vinculado ao regime próprio, salvo se forem cargos acumuláveis e eu já não mais estiver na ativa daquele cargo que era acumulado, né? Isso é uma regra que já estava na portaria do 54 e que o legislador deixou claro também. E, enfim, a Juliana vai continuar tratando de questões que envolvem esse tema também. E se eventualmente tiver esquecido de comentar algum aspecto, eu dou uns pitacos aqui na fala. Tá? Obrigado, e agora vou passar a palavra para a Ju. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite a todos, é uma honra estar com vocês nessa noite para tratar um tema que é, dentro do regime próprio de previdência, um dos temas que mais me interessa, acho que exatamente porque existe muito pouca bibliografia sobre esse assunto. E as decisões judiciais que a gente ainda consegue encontrar, muitas vezes não são lá muito claras, né? E o Igor acabou de falar
falar aqui sobre a contagem recíproca, a compensação previdenciária, deu um geral sobre esse tema. Mas eu vou tratar de uma questão mais prática, que é o documento que permite a operacionalização da contagem recíproca. Então, a gente tem lá a situação de um servidor que trabalhou vinculado, de um trabalhador, né? Vamos falar de um trabalhador em geral, ficou vinculado ao INSS por 10 anos, prestou concurso, assumiu um cargo efetivo e agora ele está vinculado ao regime próprio de previdência. Esse tempo, esses 10 anos, não podem ficar perdidos, né? O Fábio Zamich Ibrahim, ele fala até na contagem recíproca como uma forma de garantir a liberdade do profissional, né? Permitir que as pessoas possam escolher entre trabalhar na iniciativa privada e depois migrar para o serviço público sem ter o prejuízo na área previdenciária. Bom, então, para que ele possa levar esse tempo para ser computado no outro regime, ele vai se valer da certidão de tempo de contribuição. Esse documento é muito importante para o servidor, porque é um instrumento que vai permitir que ele conte aquele tempo no outro regime, então ele não vai ter que trabalhar mais 10 anos para adquirir o tempo total necessário para se aposentar. E também é muito importante para os órgãos de previdência, né, para os diversos regimes de previdência. Por quê? Porque é com base naquele documento que ele vai ter a garantia de que vai estar computando o tempo correto e agora, com a existência da possibilidade de compensação previdenciária, vai ser o documento que ele vai utilizar para depois pedir para o regime de origem do trabalhador para que o compense, né? Então, e por outro lado, o regime em que o trabalhador estava vinculado antes também vai ter a garantia de que ele só vai ter que compensar aquele período que constou da certidão. Tá? O Igor comentou agora sobre a questão da natureza jurídica da certidão de tempo de contribuição. Realmente eu nunca vi nada na doutrina sobre isso, mas a gente, na consultoria da SPPrev, quando a gente respondia a mandado de segurança, era muito comum que você entrasse com mandado de segurança porque a gente estava ultrapassando o prazo, a SPPrev estava ultrapassando o prazo para liberar a certidão. E o que a gente sempre colocava em dúvida é até que ponto a CTC é uma certidão no sentido próprio da palavra. Até que ponto a CTC ela só se limita a trazer para um documento fatos. Até que ponto ali não existe algum tipo de juízo de valor. Porque a CTC ela não vai trazer só dados, ela também vai trazer alguns elementos valorativos. Como, por exemplo, com relação à remuneração de contribuição também. Então, talvez seja possível duvidar um pouco dessa natureza puramente de certidão, no sentido que a gente tem lá do direito administrativo. Mas, assim, é uma tese completamente perdida, né? Porque os juízes realmente não... Porque você formar um documento desse exige uma complexidade muito grande, não é simplesmente certificar, né? Só para... muito bem lembrado esse detalhe. Uma coisa é fazer uma certidão de nascimento, né? Você olha o livro lá e fala, fulano nasceu dia 7 de agosto de 82. A CTC, não é que querer defender o Estado, longe disso, mas ela exige uma complexidade de avaliações pela própria administração pública que não dá para ser feito em 15 dias, né? Em 20 dias, enfim. Tudo bem que não precisa demorar um ano como estava acontecendo lá, né? Esse é o problema. Mas até quando a SPPrev estava em fase de implantação, que era o que acontecia, às vezes ela tinha que certificar fatos que não estavam na alçada dela, porque eram fatos da vida funcional de um servidor, né? Então, era informação que tinha que vir da Secretaria da Educação, da Segurança, da Função Penitenciária, e assim por diante. Então, de fato, não é simplesmente olhar o papel e certificar. Existe você tem que olhar uma vida inteira funcional daquele servidor para colocar tudo num documento só. Bom, então, a CTC ela vai conter
os dados pessoais básicos do trabalhador. Ela vai conter também, eu vou focar mais na CTC expedida pelos regimes próprios de previdência, tá? Que é o assunto que a gente está tratando aqui. A certidão do INSS ela é mais simples, né? Mas a CTC que é regulada pela portaria 154, que é a CTC que vai ser expedida pelos diversos regimes próprios. Ela vai ter lá os dados pessoais básicos, para que se possa saber a idade, o CPF, o nome, a filiação, esses dados básicos. Vai conter dados funcionais. E por que isso é importante? Isso é importante não tanto no momento da concessão do benefício, mas principalmente no momento da compensação previdenciária, porque para fazer a compensação previdenciária, para fazer o cálculo dessa compensação que ocorre lá entre os regimes, é preciso você saber qual que era a expectativa de benefício que o servidor teria naquele regime anterior. Tá? Em outra oportunidade a gente pode falar mais sobre compensação previdenciária, que é um tema bem complicadinho, né? Mas a compensação leva em conta a expectativa que o servidor tinha de cálculo de aposentadoria no regime próprio. Tá? Então, contém os dados funcionais, a regra de aposentadoria que ele poderia, de que ele poderia se valer, e contém também uma série de dados sobre a remuneração, que também vai ser utilizado lá na compensação previdenciária, né? Mas o que mais que essa certidão vai conter? É muito importante a gente atentar para a questão da competência. Quem é que expede certidão de tempo de contribuição, né? Isso vai depender do quão estruturado está o regime próprio. Então, há regimes próprios em que o próprio ente gestor elabora a CTC, tem todos os dados funcionais do servidor, elabora aquela certidão e expede a certidão. Não é o caso do Estado de São Paulo. Por quê? Porque aqui em São Paulo, os dados básicos ainda estão nas unidades a que os servidores ficam funcionalmente vinculados. Então, os dados básicos são fornecidos pelo RH da origem, tá? E a CTC é elaborada pelo RH da origem e o regime próprio de previdência vai homologar, né? Então, existem duas possibilidades. Ou o ente gestor expede a CTC, e aí não precisa de homologação, ou um outro ente expede a CTC e o ente gestor, no caso de São Paulo Previdência, homologa a certidão. Sobre esse assunto, eu sempre lembro de uma situação muito interessante que a gente teve na SPPrev, que foi o seguinte: chegou uma consulta sobre contagem recíproca com base numa certidão que foi emitida no interior do Pernambuco, em que esse servidor que agora trabalha, né, a pessoa ele teria sido menor aprendiz numa cidade do interior de Pernambuco e trouxe uma CTC de lá para ser contada no regime próprio de São Paulo. E esse tema da contagem de tempo de contribuição de tempo do menor aprendiz é um tema meio polêmico e a gente ficou quebrando a cabeça sobre aquilo e pesquisando e estava bem difícil solucionar aquela questão. Até que alguém que examinou o processo falou assim: gente, mas isso daqui, essa certidão, ela foi elaborada por uma escola e homologada por uma diretoria de ensino. Ou seja, era um documento, e sendo que Pernambuco conta com um ente gestor de previdência, porque isso poderia até acontecer se o ente federado ainda não estruturou um ente gestor, eles poderiam até ter uma regra própria para emissão e homologação, mas não, Pernambuco contava com o regime próprio de previdência, então não tinha sentido nenhum, o regime próprio não, com o ente gestor, não tinha sentido nenhum aquela CTC, era um documento inexistente, simplesmente, então a gente estava quebrando a cabeça para saber se poderia contar ou não o tempo, e na verdade
esse problema nem se colocava, né? Então, é muito importante, quando a gente vai examinar uma CTC, verificar se ela realmente foi emitida nos termos da legislação. E outro dado importante é saber que a CTC, ela sempre tem um destinatário. Então, por exemplo, eu sou professora da rede pública estadual e eu presto um concurso e vou trabalhar na rede pública municipal. E quando eu tomo posse lá, eu levo uma certidão de tempo de contribuição emitida pela São Paulo Previdência, emitida para que seja utilizada no município, no regime próprio do município. E aí eu peço exoneração e me vinculo ao regime geral de previdência e quero usar aquela certidão. Eu não posso levar uma certidão que foi emitida para um regime e utilizar em outro. E por que isso? Porque a CTC ela é um instrumento, ela é uma segurança para o trabalhador, mas ela também precisa ser emitida seguindo uma série de requisitos que garantam a segurança também dos diversos regimes de previdência que depois vão se compensar, né? Então, se fosse possível emitir CTCs de forma geral, sem um destinatário certo, seria possível a obtenção de cópias e isso poderia ser usado duplamente, depois o ente que emitiu ser Estado a compensar dois entes, né? Então a emissão da CTC é cercada de uma série de requisitos por conta disso também. E quem faz jus à CTC emitida pelos regimes próprios? Como o Igor acabou de dizer, é sempre o ex-servidor. E por que isso? Também para evitar essa possibilidade de dupla contagem, porque no INSS é possível o trabalhador continuar, aliás, é o que mais pode acontecer, né? É comum. Eu estou vinculada ao regime geral e eu peço a expedição de uma CTC pelo INSS, vou usar no regime próprio, mas continuo vinculada. No âmbito dos regimes próprios, isso não é possível. Só se expede CTC para esse servidor. Exatamente para evitar a possibilidade de oneração dos diversos entes. Por exemplo, eu poderia, com 70 anos, pedir uma certidão de tempo de contribuição, levar para o INSS, obter minha aposentadoria lá, trabalhar mais os 5, cair na aposentadoria compulsória e também me aposentar no regime próprio de previdência. Então, existem muitas vedações relacionadas à CTC que, no final das contas, buscam mesmo evitar burla ao sistema, certo? Mas existem duas exceções para isso, duas hipóteses em que o servidor público ativo faz jus à CTC. A primeira delas é na hipótese naquelas hipóteses em que o ente deixa de contar, retira os servidores do regime próprio para o regime geral de previdência, porque o regime próprio não tinha mais condição de se sustentar e tal. Aí o que acontece? O servidor continuou vinculado ao cargo, ele vai estar no mesmo cargo, só que para ele conseguir se aposentar no regime geral, ele vai ter que levar uma CTC emitida pelo regime próprio, antigo, relacionada àquele período em que ele esteve naquele cargo, mas antes daquela alteração de vínculo previdenciário, certo? E a outra possibilidade é de servidores que acumulam vínculos, né? Então, por exemplo, o professor que pode acumular 2 cargos de professor. Se ele está acumulando vínculo, quanto aos períodos concomitantes, ele pode pedir expedição de CTC, tá certo? Porque aí, desde que ele já não esteja mais naquele cargo, que ele vai pedir a contagem de tempo. E por quê? Porque nesse caso ele não poderia mesmo contar o tempo para aposentar no outro
Agora, se ele entrou, por exemplo, tomou posse no cargo em 2000 e aí ele tomou posse em outro cargo em 2003 e ficou trabalhando de forma concomitante nos 2 cargos de professor. Se ele pede exoneração do cargo que ele entrou antes, ele só vai poder levar na CTC, para usar em outro regime, o período que foi concomitante. Então, só a partir de 2003. O período anterior a 2003, de 2000 a 2003, ele vai ter que usar no outro cargo. Tá certo? Sempre existe essa vinculação mesmo. O servidor fica obrigado a usar o tempo que ele tem no regime próprio, ele tem que usar ao máximo no regime próprio. Certo? Quanto aos requisitos da CTC ainda, um ponto bem importante é a questão relacionada ao tempo de contribuição. O que vai acontecer? A CTC vai fazer constar as remunerações de contribuição e não a contribuição especificamente vertida. No regime próprio de previdência, isso é muito importante, porque até a emenda 20 não se falava em contribuição para fins de aposentadoria, né? A partir da emenda 20 o regime se tornou contributivo, mas na maioria dos entes da federação a contribuição efetiva mesmo só veio depois da emenda 41 de 2003. São Paulo, isso aconteceu um pouquinho antes da aprovação da emenda 41. Então, como que ficam os tempos a exigência de tempo de contribuição para os períodos anteriores ao início da cobrança de contribuição? Para os períodos anteriores a essa cobrança efetiva, a gente permite, a Constituição permite, na emenda constitucional 20, no artigo 4º, ela permite a contagem de tempo fictício. Fictício entre aspas, porque, na verdade, naquele período que antecede a efetiva cobrança de contribuição para a aposentadoria, o servidor ele poderia se aposentar sob o requisito de tempo de serviço. Então, ele estava cumprindo o requisito, que era só o tempo de serviço. Aí, o que vai acontecer? Na CTC, esse período de serviço em que ele não verteu contribuição, vai figurar da CTC, mas aí apenas o salário base que serviria para a incidência de contribuição, que na verdade não houve, né? Um outro ponto importante nas CTCs, que a necessidade de evitar fraudes também, né? A CTC é sempre emitida em 2 vias. Uma vai ficar encartada no próprio regime, no processo que gerou a emissão da CTC. Então, o órgão de origem, que é o que emitiu a CTC, ele tem que ter uma cópia da CTC para ter o controle e não emitir para outro órgão, com outra destinação. É possível o ex-servidor pede a expedição de CTC para o município de São Paulo e depois ele quer a CTC para o estado de Minas Gerais? É possível, mas ele vai ter que trazer a cópia que está com ele e aí sim, com aquela cópia, o estado vai poder, a São Paulo Previdência vai poder entregar a outra certidão para ele. Então tem um controle muito rígido sobre isso. Quando o regime instituidor do benefício que usou a contribuição, né, que constava da CTC do regime de origem, quando ele concede o benefício, ele precisa comunicar ao ente que concedeu a certidão, que emitiu a certidão, para que também seja feito esse controle. Olha, é preciso que o regime instituidor saiba, emitiu a CTC e aquela CTC foi objeto de utilização. Isso é muito importante em casos, por exemplo, em que surge uma notícia de nulidade daquela certidão de tempo de contribuição.
Então, se duvida sobre a legitimidade daquilo. Como que fica? É possível simplesmente anular a certidão, ainda que aquele período já tenha sido considerado para a concessão de um benefício? Tá? Então, é preciso a gente saber se foi feita a concessão do benefício ou não. O Igor comentou que é muito importante para o trabalhador, só é importante essa relação dele com o ente que emitiu a certidão. A relação de compensação previdenciária não é tão importante. Em regra não, mas às vezes, o que acontece? O INSS, muitas vezes, nega a compensação previdenciária, o argumento de que a CTC que ele emitiu não teria fundamento, principalmente nos casos de rural, né? Não sei se alguém já trabalhou com algum caso desse tipo, né? Porque se exige para o trabalhador rural que, os períodos de tempo de serviço rural em que não foram vertidas contribuições, que haja indenização do INSS. Só que às vezes a certidão foi emitida lá atrás quando não se exigia essa indenização, foi usada no regime próprio, e aí quando a gente pede a compensação, o INSS não quer dar, mas a gente aceitou a certidão no momento, seguindo a regra que vigorava na época, né? A gente concedeu o benefício, muitas vezes, sem levar isso em conta, porque a certidão já estava lá averbada. Mas o INSS às vezes nega essa compensação, e muitas vezes, se estiver dentro do prazo de 10 anos, a solução para o regime próprio não ficar com prejuízo é anular a certidão. Né? Já aconteceu isso, se estiver no prazo de 10 anos. Então, assim, por isso que é importante, é muito importante a gente saber se aquela certidão está exatamente dentro dos termos em que ela deveria ser expedida. A gente já pegou alguns casos. E a gente ficava assim, mas como que é necessário? O que acontece? O trabalhador vai ter que entrar com uma ação contra o INSS. Ou então vai entrar contra a gente vai perder e o INSS fica. É mais trabalho. Muitas vezes acontece isso. Porque o INSS é muito interessante, porque o nosso tempo já está acabando. Mas, assim, a experiência que a gente teve na São Paulo Previdência é muito interessante como o INSS, sobre compensação previdenciária, eles fazem o que eles querem e os entes pouco questionam. Então, muitas vezes, assim, e às vezes de um posto para outro, eles têm entendimentos diferentes sobre a utilização da contagem, né? E assim, é muito complicado porque o problema fica sempre na mão do trabalhador. A São Paulo Previdência, o ente gestor, muitas vezes não tem muito o que fazer, porque eles é que têm que aceitar ou não aceitar. Mas eu acho isso muito grave. Geralmente o prejuízo fica na mão ou do trabalhador ou do regime próprio de previdência, e nunca com o INSS. Eles emitem orientações e muitos equívocos também, né? Às vezes o INSS não aceita certidão de tempo de contribuição, não aceita emitir certidão de tempo de contribuição quando o vínculo é com a administração pública, embora sob o regime geral de previdência. Então isso gera um problema muito sério, e fica o que acontece? Geralmente o trabalhador recebe aquela informação do INSS e acha que os entes que estão equivocados. Não, mas eles não emitem, mas eles têm que emitir. Confundem a averbação automática com a situação dos empregados públicos, de o plano de cargo de comissão, que na verdade fica vinculado ao regime geral mesmo. Eles mesmos não têm controle do que acontece, né? Então, assim, sobre as certidões de tempo de contribuição, o que eu penso, o que eu acho que é importante vocês ligarem, não sei até que ponto vocês trabalham nessa área, trabalham com isso, é que a gente tem que prestar muita atenção nos requisitos da portaria 154, e quando for orientar o trabalhador a pedir uma certidão, a levar uma certidão para o INSS, que
tenha em vista todos aqueles requisitos que estão lá para evitar problemas, porque, como eu falei, às vezes acontece, a pessoa já se aposentou, houve a contagem recíproca e ela vai, ainda que em juízo ela consiga manter o benefício dela, mas é um aborrecimento, né, que totalmente desnecessário. Então, esses requisitos aí que constam da portaria 154 são bastante importantes. Certo? Eu queria só uma coisa que eu me lembrei agora. Quando for entrar com o mandado de segurança e ficar demorando a certidão, só olhem bem se quem está demorando a emitir a certidão. Porque, como a Juliana disse, o sistema aqui em São Paulo é o seguinte, pelo menos o regime estadual. O órgão de origem, a Secretaria de Origem emite a certidão e a SPPREV homologa. Então, às vezes, a gente ganhava lá mandado de segurança porque a pessoa entrava com a ação contra a SPPREV, só que a certidão não tinha sido emitida pelo órgão de origem. Então, a SPPREV não tinha atrasado nada, quem tinha atrasado era o órgão de origem. Então, precisa ver se estão demorando para emitir a certidão ou estão demorando para homologar a certidão que já foi emitida. Se estiver demorando para emitir, entra contra a pessoa lá na secretaria respectiva. Se estiver demorando para homologar, aí entra contra a SPPREV. Ou entra contra os dois. Isso que eu ia falar. É mais prático. Eu ia falar isso agora. Se não souber, entra contra os dois, porque de um jeito ou de outro está. Só que vai demorar mais para citar a questão de fundação. A certidão de tempo de contribuição para a gente é um verdadeiro calvário, né? Principalmente nessa situação, às vezes tem que fazer alguma correção e aí fica a via com o ente e a outra do processo administrativo. E aí eles só fazem a correção se apresentar. Aí a gente não consegue retirar o INSS, né? É muito difícil. Quem sabe agora com o INSS digital, provavelmente lá será digitalizado. Não sei, talvez eles vão exigir que nós devemos depois o original, mas se não exigir, aí pelo menos a gente ainda fica com ela, né, arquivada, porque assim, eu acho que mais de 90% dos casos, ou o benefício é indeferido, ou vai ter que fazer alguma alteração, talvez por essas exigências absurdas do INSS. Mas pra gente, assim, é um sufoco. Eu acho que é a parte mais difícil, talvez, do direito previdenciário, quando a gente precisa realmente dessa compensação, né? E eu acho que, né, a gente vive agora como um disco riscado, falando sempre da reforma, né, presidente? Mas quem sabe também, né, nesses índices, de repente não estão computando também a compensação dos entes públicos. Isso não está entrando no cofre da Previdência e igualmente não entra nas estatísticas, né? Talvez é um ponto. Acho que a gente pode abrir aí 5 minutinhos para perguntas. Eu já tenho várias aqui que eu anotei. Quando a gente fala do IPESP, a gente lembra muito da extinta carteira, né, dos advogados, que a gente fazia aquele recolhimento, acho que é o 304 nome, da GAI. Se der nossos pareceres, eu matar. Então, doutora Juliana, você que continua lá na SPPREV, o pai, o doutor Igor, porque nós estamos precisando da regulamentação, né, da lei, como que vai devolver, eu penso aí no meu pai, né, e tantos outros colegas que tanto contribuíram para essa carteira, né, e eles estão aguardando, como que será devolvido esse dinheiro? Essa eu vou repassar. Como ou quando? Como e quando? Bom, como a crédito em conta, o mais breve possível, né? Eu não trabalho mais na consultoria da São Paulo Previdência, eu não estou muito por dentro disso, mas eu ouvi alguma coisa no sentido de que seria agora no começo de junho. Parece que no começo de junho isso deve ser definido. Mas eu realmente não estou acompanhando esse processo. Porque realmente acabou de verdade, né? Esse ano eles não estão mais nem recepcionando as contribuições, que até o ano passado ainda havia os boletos, né? Informe de rendimento. Inclusive é um grande problema que às vezes não declara, o pessoal cai na malha fina porque o IPESP não declara as contribuições. Eles emitem
bem o demonstrativo, mas não sei por que as informações se perdem. Mas aí... O que eu sei falar sobre isso, não é especificamente a sua pergunta, mas só para contextualizar historicamente esse problema, quando criaram a SPPREV, o antigo IPESP ele fazia várias coisas que não era para fazer. Porque pela Constituição, o sistema de previdência do Estado ele tem que cuidar só dos servidores titulares de cargo efetivo. O IPESP, além de cuidar das pensões dos servidores de cargo efetivo, ele cuidava da carteira de advogados, da carteira de economistas, da carteira de vereadores do Estado de São Paulo, tinha mais uma carteira agora que eu esqueci, de deputados, e ainda tinha uma carteira predial. Esqueci dessa. Então tinha a carteira, a melhor de todas. Tinha a carteira predial, a gente era uma mini nossa Caixa da Suprema, nossa Caixa uma mini Caixa Econômica Federal, porque o Estado financiava imóveis para servidores e os problemas do financiamento caíam para nós lá. Um monte de problema de financiamento caía para aparecer lá e a gente tinha que aparecer sobre isso. E além disso, a carteira de serventuários extrajudiciais. O que trazia um problema muito bonito, porque é o seguinte, tinha um serventuário lá no interior de São Paulo. Aí tinha uma dúvida para quem queria pagar a contribuição, porque o IPESP recolhia. E aí, como era o Estado que recolhia isso, os juízes acham que eles são servidores públicos, esses serventuários. Então, ele dava o mesmo tratamento lá, 37, 39 da Constituição, porque eles nunca foram servidores. O Estado chamou essa carteira para tratar dos serventuários, então isso gerava uma confusão. O direito, eu falo, o direito administrativo real, raiz mesmo, a distância do livro é uma coisa incrível, porque é muita criatividade que a administração pública faz. Né? Então, eu falo, não tem instrumento do Unimad que dê conta de solucionar os problemas. Parecia cada coisa lá que era inacreditável. Então, como tinha essas 6 carteiras, os advogados que era maior, né, em termos de volume de dinheiro e de pessoas, era maior. Tinha os advogados economistas, os serventuários, os deputados vereadores, a carteira predial. Já esqueci de novo a outra, né? Enfim. Essas carteiras, quando que era a SPPREV, o legislador falou, vamos fazer o que com essas carteiras? Aí o IPESP, que chamava Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, virou, que tinha sido extinto, ele foi ressuscitado, né? O IPESP não existiu durante uma época, foi um fantasma. Aí ele foi um fantasma que foi ressuscitado, igual um zumbi, e foi chamado de Instituto de Pagamento. Os caras têm uma criatividade que nem para dar outro nome, ele fica achando que é a mesma coisa. O IPESP. Mas eles se orgulham desse nome, viu? Eles acham que foi muito criativo ter um antigo nome e só ter. Podia dar outro nome para mostrar que não era mais Previdência aquilo, é outra coisa, não, era o mesmo nome, Instituto de Pagamentos Especiais do Estado de São Paulo. Esse Instituto de Pagamentos Especiais do Estado de São Paulo ele ficou com todas essas carteiras que não eram Previdência, inclusive a carteira dos advogados. E aí, todos os problemas que apareciam acabavam pingando lá na consultoria da São Paulo Previdência, que a gente acabava ligando também. Mas a origem dos problemas veio dessa reconstrução que precisou ser feita, e aí o Serra deu um tratamento, depois julgaram inconstitucional a lei, e agora recentemente o mais finanças extinguiu, né? Só que essa é a última parte do problema. Eu acho importante a gente falar que assim, a gente fala, o Igor depois fala, não é previdência. Para quem contribui é uma previdência. É que não é uma previdência no sentido de regime próprio de previdência, que por isso pode ser administrada pelo Estado. Quer dizer, depois da emenda 20 de 98, essas carteiras, elas não eram mais compatíveis com a Constituição, que só permitia que o ente público administrasse um regime de previdência para os ocupantes de cargo efetivo, né? Não sei se vocês lembram, na época até em São Paulo, os ocupantes de cargo em comissão ficavam vinculados ao regime próprio de previdência. Com a emenda 20, eles tiveram que se desvincular também. Houve uma série de problemas em torno disso, mas eles tiveram que se desvincular. Então, assim, a partir da emenda 20, as carteiras ficaram no limbo. É lógico que o segurado da carteira precisa ser visto como um segurado de certa forma, um segurado de uma previdência, mas de uma previdência bastante peculiar, né? O ministro Marco Aurélio, até no julgamento daquela DI, que a OAB
entrou contra a Lei 10.390. Não, 10.393 é a original. Aí a lei de 2009, que eu acho que é 10.549, é a lei que iniciou o processo de extinção da carteira, né? Ele fala, não é possível você, depois do Estado, ficar anos administrando essa carteira, simplesmente querer se desonerar de qualquer tipo de responsabilidade sobre essa carteira, né? Mas a verdade é que, como uma previdência equivalente à do servidor, a carteira dos advogados não pode ser mais considerada, não pode mais sobreviver. E aí fica muito difícil, dentro da estrutura do Estado, essa carteira ser mantida, né? Por isso essa decisão agora, final de... Qual é a promessa? Falaram que vão devolver? Eles vão devolver. Eles vão devolver o valor integralizado, né, o valor pago, o que consta lá já com a atualização, que foi integralizado, como se fosse um regime de capitalização, né? Então, aí vai ter uma devolução, porque quando iniciou a extinção, poderia-se pedir a devolução, só que muita gente não poderia nem receber 100% do valor integralizado, era proporcional ao tempo de contribuição e à idade. Aí quem quisesse manter, eu salvo engano, poderia pedir aos 70 anos, continuaria pagando e poderia, né, restituir também como um sistema de capitalização quando completasse os 70 anos e teria que ter, no caso, a qualidade segurada, porque ele teria que continuar pagando até os 70 anos, né? Agora realmente extinguiu, eles não estão mais recepcionando as contribuições, né? Aí agora, a partir de 2019, nem é possível mais fazer os pagamentos, aí realmente falta essa regulamentação para liberar. Qual a forma, se vai ser em parcelas ou de uma vez, né? E quando, principalmente. Basicamente ficou assim, quem já tinha adquirido direito até a lei... de 2009. Essa lei de 2009, que eu não estou lembrando o número, quem já tinha adquirido direito a algum benefício até 2009, vai continuar recebendo o benefício pago pela Secretaria da Fazenda, que assumiu tudo, não vai mais ser o IPESP. Mas quem adquiriu o benefício depois da lei, né, mesmo tendo adquirido o benefício, essa pessoa vai receber o que tiver na conta individualizada. E quem ainda não adquiriu o benefício vai também receber o que tiver na conta individualizada, né? E era um sonho também, assim, impossível, porque não era a média das contribuições, né? Era uma contribuição até irrisória e o valor da suposta aposentadoria seria em quantidade de salários mínimos. Era benefício definido. Então, assim, era um sonho. Eu falo até assim pelo meu pai. Ele imagina, nossa, eram não sei quantos, acho que 4 ou 5 salários. E quando completasse, por exemplo, 35 anos de advocacia, ele já poderia ter pedido há bastante tempo. E aí não deu porque estava aguardando os 70 anos. E agora também não terá porque vai, na verdade, só restituir o valor integralizado, né? Eu vou fazer uma outra pergunta, vou abrir para vocês. Muitas vezes, os colegas, às vezes, até ficam um pouco receosos de se aventurar, né, de advogar nessa área do regime próprio, porque a gente fica inseguro realmente com relação a como vai ser o pagamento, com relação a RPV, precatório, vai entrar naquela ordem cronológica do Estado de São Paulo, o SPPREV tem, né, uma ordem cronológica própria. Aí essa pergunta que eu quero fazer, porque é o que brilha os nossos olhos, né? Expediu RPV ou emitiu precatório, né? Porque do INSS, apesar de tudo, ponto, até ontem, ainda os pagamentos estão sendo feitos em dia, né? Então, o RPV, muitas vezes, até em 30 dias a gente consegue receber, e o precatório entrou até o prazo, no ano seguinte a gente recebe. E como é que fica SPPREV? RPV o Estado está pagando no mesmo ano, está em dia. Inclusive, eu processei o Estado por exonerei, por férias vencidas e licença que eles não me pagaram, eu até já recebi. RPV. RPV, que era um pouquinho, mas precatório entra na frente. Que é você contar anualmente. Então é a fila. Está em 98 ainda? Misericórdia.
acordo. Já não sei, porque está em 98 desde 2006, quando eu entrei na PGE, o pessoal falava, está em 98, eu falei, Então, não sei nunca de 98. Então não, a gente tinha uma esperança que tivesse uma fila própria. Porque como um teste teria um orçamento próprio, teria uma fila própria. Então o precatório também entra na fila. Mas a RPV tá, eles pagam rápido, pagam no mesmo ano como a É Constituição. que dificilmente, né? Mais alguma pergunta? Tá. Doutora Juliana, a doutora mencionou 2 exceções para a emissão de CTC do servidor ativo. No caso de ter sido emitida uma certidão sem essas exceções, sem ser nesse caso das exceções com o servidor nativa, quais seriam os problemas dessa emissão irregular? As consequências, né? O INSS não iria aceitar, porque provavelmente não ia constar lá. É muito difícil isso acontecer, porque precisa. Foi premiada. Na verdade, pela falta de experiência, eu precisava fazer a contagem e fui até o interior com uma procuração e consegui essa CTC. E aí depois nós analisamos e vimos que eu tinha que esperar agora até agosto. Então, essa CTC que eu tenho, na verdade, vou ter que voltar até lá, né, e levar essa CTC e pedir a emissão de uma nova, né? Mas você pediu uma CTC do servidor que estava trabalhando ainda. Eles deram. Eles deram. E não é cargo acumulado, não é acumulação. Não é essas exceções. Liberar. É porque teria que constar da CTC a data da exoneração, a data. Nada disso. Constou tudo que a doutora disse, mas Não a exoneração não, porque ela não. Porque, assim, O INSS não vai aceitar. é provável que se essa certidão for apresentada no INSS, eles não vão aceitar. Num regime próprio mais organizado também não. Só se for algum lugar que. Mariporã, não sei por que isso. Não, mas a emissão foi Mariporã. Mas ia apresentar onde? Para qual regime? INSS. Então, justamente eles iam INSS aceitar. dificilmente vai aceitar isso. Vou ter que já começar. Pode ser que acabe tendo que judicializar, né? Para mim é uma curiosidade, ou não? Para mim estava válido, né? Assim. Não. É assim. Essa vedação, a expedição de CTC para servidor, ela constava só da portaria 154. Tá? Ela não constava de lei e, se não me engano, também não do decreto do regulamento da Previdência Social. Ela veio agora com a 871? Só que na 871 consta expressamente. É que a gente não sabe se o Rodrigo Maia vai 871. ficar na dependência do tem algumas questões, algumas vedações trazidas por essa medida provisória, que em São Paulo, que constavam da 154, mas que em São Paulo a gente não observava. Então, por exemplo, a portaria 154 vedava, tinha uma redação um pouco esquisita, mas que dava a entender que não era possível a emissão de CTC quando aquele tempo, na verdade não é emissão de CTC, é desaverbação de tempo do INSS que tivesse sido utilizado para benefício funcional no regime próprio. Então eu trouxe, eu trabalhei numa prefeitura vinculada ao INSS e trouxe a certidão emitida pelo INSS e averbei no estado de São Paulo e com base nisso eu contei tempo de serviço público. Tá? O INSS não permitia, porque o poder, a gente, na Procuradoria-Geral do Estado, a gente entende que é possível, que são tempos distintos. Uma coisa é a comprovação do tempo de serviço, que você acaba fazendo, de certa forma, por meio daquela CTC. Mas aquela CTC, ela serve para a contagem de tempo de contribuição, que é uma outra coisa, né? Então, a gente permitia a desaverbação desse tempo de INSS para que fosse utilizado em outro regime ou no próprio INSS mesmo. Só que o INSS não admitia isso com base na portaria 154. E agora, a medida provisória 871 fez constar essa vedação expressamente. Aí fica,
complexo, porque, sim, a 8.213, ela é norma geral sobre compensação previdenciária, né? O Daniel Machado da Rocha, que tem um livro muito bom, não sei se vocês conhecem, sobre regime próprio de previdência. Ele é um juiz, acho que do Paraná, não, é um juiz federal. E ele tem livros bem interessantes sobre previdência, especificamente sobre regime próprio. Ele é... Gente, esqueci. O Daniel Machado da Rocha, ele fala que pode existir dúvida sobre uma série de normas previdenciárias emitidas pela União serem ou não norma geral, mas essa matéria relacionada à contagem recíproca e compensação previdenciária, isso é norma geral, sim. Os entes ficam vinculados, porque se é um encontro, né, de tempo, e depois um encontro também financeiro na compensação brasileira, é preciso que haja uma norma da União para dar a diretriz geral disso. Então, isso a gente vai ter que observar. Se realmente constar da lei. Essa questão de norma geral é muito interessante, porque a competência é concorrente para a legislação da Previdência. Então, essa é uma dúvida que sempre a gente tinha. Qual aspecto o Estado pode legislar? Por exemplo, algo que ocorria sempre lá envolvendo o caso da São Paulo Previdência. O Estado pode prever um benefício que a União não prevê, porque a lei geral diz que o Estado não pode instituir benefícios distintos do que a União institui. Então, o Estado pode prever um benefício distinto no âmbito da competência concorrente, porque a legislação estadual não é idêntica à legislação do regime geral em termos de benefício. Então, a gente sempre se questionou isso. O que definiu o que é a norma geral e definiu como definir qual é o espaço legislativo, de competência legislativa que o Estado tem. E esse livro desse autor, ele responde muito bem isso. Ele coloca lá, inclusive eu cito ele no nosso livro, cito esse trecho do livro dele, ele fala o que pode ser considerado como norma geral. E aí ele fala que uma das regras de ouro de normas gerais sobre regime de previdência é justamente a contagem recíproca. Ele fala que isso a União tem que prever e os Estados não podem prever de maneira diferente, justamente porque é uma regra de cooperação interfederativa, né? Afinal, todos vão ter que se compensar, vão ter que fazer a contagem recíproca e se compensar financeiramente de acordo com a mesma regra. E ele coloca lá outros, ele coloca doenças de acidente do trabalho, tem que ser a mesma disciplina, benefícios, tem que ser a mesma disciplina, beneficiários de benefícios previdenciários também tem que ser a mesma disciplina, e coloca lá quais são os itens que devem ser considerados como normas gerais de direito previdenciário. Então, pelo adiantado da hora, vou falar aqui rapidamente sobre o livro, Direito Previdenciário Público. Se vocês entrarem no site da editora Juspódio, tem lá disponível, inclusive o frete é grátis, está com preço super acessível. Eu queria ter até uma notícia. Eu falei com a editora que eu queria trazer alguns livros aqui à disposição, só que eles não tinham como encaminhar eles para cá, aí eles fizeram um código promocional. Então o livro está com 30% de desconto, digitando esse código, começou hoje até quarta-feira, está com esse código promocional. O código promocional é Livros Igor, tudo junto, tá? Anotem aí, ó. Livros Igor, tudo junto. Agora, então, ele me escreveu aqui e eu fiquei com essa dúvida. Maiúsculo, tenta os dois, tudo maiúsculo, tudo minúsculo. O jeito que ele me escreveu. Livros Igor. O jeito que ele me escreveu aqui, o responsável lá pelas editoras, o L de livros está maiúsculo e o I de Igor está maiúsculo também. Eu acho que é assim, livros Igor. Vou até encaminhar para. Depois que eu passo para vocês. Aqui na UAB, na CASP, aqui nós não temos, eu consultei e também não tem por enquanto para encomenda. Então, mas acho que é interessante então aproveitar o código promocional. Só fazer uma pequena propaganda, esse livro aqui é fruto do nosso trabalho prático. Então, assim, não é um livro dogmático, teórico, é um livro de problema que a gente tentou resolver e aí a gente deu um formato de livro.
Mas vocês vão gostar, viu? Ele trata... É bem familiar. São 6 capítulos. O primeiro fala o que é regime próprio de previdência em âmbito estadual. Aí o segundo capítulo fala sobre quem são os filiados desse sistema. O terceiro capítulo fala sobre as contribuições ao sistema. O quarto capítulo é o centro do nosso livro, que é os benefícios. Então tem aposentadoria e as suas 1.700 espécies, todos os tipos de aposentadoria e as pensões por morte. Aí o capítulo 5 trata desse tema da compensação previdenciária e o último capítulo trata sobre a previdência complementar. Então a gente teve esse enfoque bem prático e, enfim, espero que vocês gostem. Obrigado. Eu já conversei também com a doutora Juliana, vou passar já a requisição para o doutor William de um curso, porque eu acho que realmente a gente precisa, é muito difícil, né, material, doutrina acerca da matéria, e com certeza acho que eles retornarão para, talvez ainda agora, né, no próximo semestre, eu acho que vai ser muito interessante, muito produtivo um curso. Eu vou aproveitar também, só para passar para vocês, que dia 20 e 21, nós teremos a campanha de vacinação aqui na subseção, né, contra a gripe. Tem que adquirir a guia antecipada, está no valor de R$ 58, é um preço super acessível. A maioria das clínicas aqui em Guarulhos estão cobrando R$ 130 a dose. Né? Então, acho que vale a pena aí aproveitar, está chegando o inverno. E também, a partir do dia 15/5, também tem uma campanha de saúde bucal. Aqui também nós teremos, também pela CASP. E é muito interessante porque a partir do dia 15 pode fazer o agendamento, vai ser durante todo o mês de junho, e é a limpeza, né? Então, eles têm até um nome próprio, eu não me recordo agora, mas no popular seria a limpeza. Realmente também é um valor que o dentista, se for particular, 130, também R$ 150. E aqui vai ser de maneira gratuita tanto para os associados quanto para os dependentes. Lá em casa nós somos em 5. Imagina, quanto que daria vezes 150? Então, eu com certeza vou aproveitar. Muito obrigada a todos, uma ótima noite. Vou passar aqui também para o Dr. William fazer as considerações finais. Todos vocês ficaram aí firmes e fortes até o final, obrigada. E acompanhem aí que também nós teremos todo mês, tem a sequência, né, das palestras, e a gente também vai intercalando com o INSS Digital e os grupos de estudos. Obrigada pela presença. Que legal, ó. Infelizmente, eu não tinha um exemplar desse para trazer para sortear, mas recentemente eu publiquei minha tese de doutorado, que é sobre a nova lei das estatais. Então vamos fazer um sorteio? Está com a lista? Empresas estatais. Nayara, por favor, essa lista para o jurídico. Publiquei no começo do ano o livro agora, que eu trato dessa lei nova das empresas estatais. Doutora, se te chamar, você fala. E aí eu trouxe para sortear. E quem se interessar pelo tema também está publicado pela Juspod e também está com um desconto. 30%. Livros, Igor. Vamos fazer o sorteio? Agora da doutora. Tem maiúsculas, minúsculas. Aí você pode escolher um número, quem tiver presente. Número até 42. 42. Isso. Não vale olhar. Sim, senhor. De 1 a 42. 36. Quem? Cláudio Sérgio. Já comprei esse livro aqui no lançamento, já está autografado, então realmente vai sortear de novo. Número 7. Vale outro. Esse não esteve presente. Ausente. Número 10. Também ausente. Pode aumentar. Então, número 40. Doutor Felipe Santos, 351-129 é o AB. Felipe Rio, é isso aí. Presidente da Comissão de Comunicação. Mais conhecido como James. Super elegante. Quero dizer também que a nossa sessão foi gravada, né, foi transmitida ao vivo, teve um alcance orgânico de 1.103 pessoas. Nós não temos impulsionamento, né,
e o alcance orgânico atingiu 1.103, até a última hora que eu chequei aqui, né? Queria também agradecer algumas presenças, está aqui algumas autoridades da nossa casa, Dr. José Roberto Batista da Silva, presidente da Assistência Judiciária, doutora Tatiane Delbusso, vice-presidente da Comissão de Festas, doutora Audrey Kelly Dias Lucas, vice-presidente da Comissão de Regulamentação Fundiária, obrigado pela presença. Agradecer ao Dr. Felipe Hilton, a Comissão de Comunicação, que cansavelmente vem se dedicando ao trabalho, e estenda também os cumprimentos a todos que fazem parte dessa comissão. Nossas comissões são todas colocadas por mãos voluntárias, todos nós trabalhamos para a OAB de uma forma voluntária, então é sempre importante lembrarmos aqui, né? Agradecer também todos os presentes que estiveram aqui nessa noite de segunda-feira, mais uma vez, segunda-feira que tradicionalmente, não é, William? Todas as segundas. Desde que a gente teve o início ao projeto, toda segunda-feira não teve uma falha, aconteceu a nossa reunião. E eventualmente acontece de quarta-feira também, não é? Campanha do Inverno Solidário, ainda não está frio, mas logo logo a gente sabe que vai ficar muito frio. Então aqui na nossa casa nós estamos arrecadando cobertores e também nas salas da ordem em todos os fóruns, tem uma caixinha lá. Evidente, quem quiser levar outro tipo de material esteja à vontade, mas o foco principal são os cobertores mesmo. Doutor Igor, doutora Juliana, obrigado pela presença de vocês. Para nós é sempre uma satisfação poder receber e ter o contato com todas as instituições, essa troca de informação, essa reciprocidade de informação edifica tanto os advogados e as advogadas, quanto acredito que vocês também, palestrantes, através das perguntas. Doutora Bruna, também, obrigado mais uma vez pela sua plena dedicação, todo o empenho. Agradecer a presença também, doutor Cláudio, mais uma vez, sempre muito cortês com a ordem. Essa é sua casa de fato, né? Momentaneamente estamos em lados distintos, mas somos todos defensores do direito, né? Doutor William, tendo o convite a todos lá, a doutora Lígia também, todos que se dedicam e se empenham aqui com a nossa apresentação. Doutora Bruna, dia 23 de maio também, né, doutora Bruna, vai haver aqui às 9 horas, está havendo uma reformulação total do INSS, e nós estamos empenhados em controlar e participar desse processo. Teremos uma oficina do INSS digital, e vai ser das 9 da manhã até por volta dali meio-dia, mais ou menos, né? E aí vai ter a participação de pessoas ligadas ao INSS. Já está funcionando o sistema digital, a gente está implementando no nosso site também o link para ir direto para lá, né? Muito bem. Sendo assim, se não estou esquecendo de nada aqui, devolvo a palavra para o doutor. Alguma consideração? Doutor Felipe Hilton? Só para chegar... Perfeito. Então, agradeço também a participação e a colaboração da nossa querida Maiara. Sem você também isso não estaria acontecendo. Agradeço a presença de todos e devolvo a palavra agora para o nosso querido William, vice-presidente do Departamento Cultural. Agradeço a presença de todos, doutor Cláudio, seja sempre bem-vindo à nossa casa. Doutor Igor, excelente palestra, doutora Juliana, foi fantástico. Eu garanto que muitos aqui saíram com outros olhos com relação ao tema envolvido. Eu sou pós-graduado em Direito Público, tinha só a visão acadêmica, vocês trouxeram a parte instrumental. Agradeço muito pelas informações trazidas. Doutora Bruna, sempre com competência, afinco, trazendo palestrantes excelentes e contribuindo para a formação acadêmica dos advogados aqui presentes. E antes de todo exposto, dou por encerrados os trabalhos. Muito obrigado a todos.